Acharam aí? 1 Reis 19, verso 11. E eu fiquei impressionado com a resposta de Deus para nós no século 21. Diz assim no capítulo 19, no versos 11, diz assim, o Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Você já ouviu um pouco, não fecha não, vou continuar a ler, mas eu quero falar algo para vocês. Aqui há um contexto do texto, que está dizendo que foi na época que Elias, o profeta Elias, foi lá, desafiou os profetas de Baal. Deus derramou fogo do céu, consumiu os profetas de Baal. Aí a rainha, Jezabel ficou muito brava e falou, eu não vou descansar enquanto eu não matar esse profeta Elias. Aí o profeta Elias foi tomado por um grande temor, e aí saiu fugido da cidade, e aí foi para uma caverna. Nessa caverna ficou um tempo alimentado por Deus, sendo alimentado por Deus através dos corvos. Ou seja, aí nesse período Deus falou assim para ele, você vai, come num sonho, come que você vai ter uma peregrinação longa. Aí ele comeu, aí o anjo acordou ele de novo, ele comeu de novo, e depois ele teve uma jornada de 40 dias para chegar nesse lugar onde ele está. E nesse lugar que ele está, Deus falou que ia falar, ele estava esperando Deus falar com ele. Ele precisava ouvir a voz de Deus, porque ele foi usado por Deus grandemente no passado, né? Nesse passado tão próximo. E depois se tornou fugitivo, ficou ali oprimido, e depois foi para outro lugar, foi embora, e chegou num outro lugar onde Deus nem tinha falado para ele ir. E lá ele tinha umas indagações a Deus, por que Deus, só eu sobrei, agora estou fugitivo, todo mundo morreu, não tem mais crente nessa terra. Não sei se você já falou isso, todo mundo fala que é crente, não é crente, não tem mais pastores, não tem, todo mundo só... Elias estava vivendo as mesmas condições que muitos de nós hoje pensamos. Não tem mais pessoas de Deus, está todo mundo no interesse, todo mundo, e a gente começa a questionar Deus. E Elias fez a mesma coisa. E esse era o questionamento de Elias para Deus. O que vai ser? Como vou adorar a Deus se só sobrou eu de profeta na nação? E Elias questionou muito Deus. E nesse momento que nós ouvimos aqui, o Senhor disse, saia, vai para o lugar. Aí Deus, veio um vento forte que rachou as rochas, aquele vendaval, aquela coisa forte. É onde nós estamos na história. Amém? Vocês entenderam até aí? Posso continuar daqui para frente? Então vamos lá. Verso 12, no finalzinho do 11. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Então nós lemos que veio o vento forte, separou, depois veio um terremoto. Nós, para a glória de Deus, não tivemos a oportunidade de presenciar um terremoto em uma escala que nos afetasse, amém? Mas você já viu na televisão um terremoto, ele chacoalha, ele se mostra que ele está ali. E o que acontece? O Senhor não estava no terremoto, amém? Verso 12, diz assim, depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Então teve o momento do fogo, aquele momento que tudo pega fogo, que tudo, né? A gente acha que agora Deus vai falar e o nosso corpo todo se treme, a gente sente aquele calor, aquela coisa, Deus está aqui, Deus está aqui. E para Elias, nada. Mais uma experiência aí, nada. Até chegar nesse pedacinho aqui, que ouviu uma brisa suave, muito suave. E aí diz assim, verso 13, quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou, o que está fazendo aqui, Elias?
Então naquela brisa suave, Elias sente a presença de Deus e ele ouve Deus. Ele joga o capuz, ele vive o momento de Deus estar falando com ele. Deus fala para ele: o que você está fazendo aqui? A primeira pergunta de Deus está mostrando para ele: como você chegou aqui? Quem foi que mandou? Quem foi que pediu? Que orientações você recebeu? Da onde veio isso? Quem mandou? Está entendendo? Profeta de Deus, usado tremendamente no passado, viveu um período muito difícil, tomou decisões que não deveriam. E aí Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? Aí ele diz o seguinte, ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus do exército. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Então nesse verso, ele continua, ele fala a mesma coisa dos versos da caverna que Deus não respondeu. Era os questionamentos dele, que eu comentei com vocês, e agora ele está fazendo de novo, só que aqui Deus está ouvindo. E ele está falando com Deus. Entenderam a diferença? Ele falou a mesma coisa, mas aqui Deus está presente. Posso continuar? Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Ele vinha com esse sentimento. O Senhor lhe disse: volte, olha só, volte. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Ou seja, eu quero só ler até aqui, porque nós vamos focar não na situação que ele passou, mas no que ele estava, na vida de Elias. Então Elias, ele chegou aqui nesse momento. O que Deus falou para ele? Pode voltar, tudo que você está fazendo aqui não é isso. Volta para onde eu te coloquei no começo. Volta para onde você deveria nunca ter saído. Estão entendendo? Quando ele para ouvir Deus com clareza, ele entende que Deus estava lá com ele, não com o que ele estava fazendo aqui. E interessante, nesses versos que nós lemos, que eu quero atentar a vocês, é que nós precisamos parar para ouvir Deus. Eu não sei o estágio que você está na sua caminhada com Deus, ou se você deixou de fazer algo, ou se está fazendo por conta própria. A pergunta é: como nós vamos parar para ouvir Deus? Para saber o que Deus quer realmente das nossas vidas. E na noite que eu estava lá meditando na palavra, em silêncio, Deus falou muito claro comigo sobre solitude. O que é isso? Esse é um tempo onde você se isola. Isolamento, no nosso entendimento ser humano, é uma coisa ruim, negativa. Afinal de contas, o ser humano, ele tende a não, ainda mais no século 21, tende a não estar só. Quando você chega na sua casa, qual a primeira coisa que você faz? Liga a TV. Se não liga a TV, acessa o WhatsApp, internet, se conecta novamente. Por quê? Porque há um hábito nos nós seres humanos que precisamos estar ouvindo vozes. Precisamos estar em atividade para que a gente não sofra as ansiedades e as opressões que nós temos vivido nesses dias. A gente coloca louvor, põe música. Só que o louvor que nós estamos ouvindo, não estamos ouvindo um louvor para a adoração. Estamos ouvindo um louvor para suprir o silêncio, para não estar em silêncio. Então quando Elias saiu, ele foi para um lugar, na caverna. A caverna, nós entendemos aqui, nesse tempo, que era um lugar afastado da sociedade, da comunidade, da comunicação. Ele estava um tempo só. Nós não usamos a palavra de buscar viver uma vida solitária, ser solitário, ou estar ali. É um estar só num bom sentido, que por isso que entra a palavra solitude. É um sentido
benéfico, é um sentido que te faz refletir, é um sentido que te faz parar. Só que nós temos um problema, nós buscamos um lugar secreto com Deus, mas as vozes dentro de nós, elas não param de clamar. Nós continuamos ansiosos, nós continuamos preocupados, estamos na presença de Deus, mas achamos que estamos até às vezes perdendo tempo, porque podemos estar produzindo, estamos gastando o tempo que não deveríamos gastar. A gente entra num conflito, a gente põe louvor, mas nós não paramos realmente para ouvir o que Deus tem a dizer. E quando nós não ouvimos Deus, a voz de Deus começa a ficar cada vez mais silenciosa. E a vida espiritual começa a ficar cada vez mais imperceptível. E as coisas deste mundo começam a ser mais vivas em nós. As preocupações. Uma coisa simples, quantos de nós nos preocupamos com a conta que ainda vai vencer? Nos preocupamos com a conta que ainda vai vencer. Uns já estão totalmente preocupados com as contas que já se acumularam. Nós não conseguimos nos desconectar para ouvir Deus. E quando não ouvimos Deus, começamos a tomar posições. Pode ser um profeta que vai para longe e fala: quem te trouxe para cá? Quem mandou você? O que você está fazendo aqui? E aí perdemos o sentido da caminhada, do propósito. Aí quando nós cantamos, eis-me aqui, Senhor, usa-me, Deus fala assim: mas aonde você está? Como eu vou te usar se o caminho é esse? Você está andando por muitas vozes têm nos afastados de Deus. E as muitas vozes que eu falo é tudo isso que está à nossa volta. E quando a gente se desliga um pouquinho, as vozes dentro de nós, a nossa alma, a nossa ansiedade, as nossas preocupações, os nossos medos falam. E isso toma conta do nosso interior. Como vamos ouvir Deus? Estão entendendo? Se Deus ele vem num sussurro, não temos parado para ouvir o sussurro de Deus. Não temos tido paciência de simplesmente fechar os olhos e esperar até Deus falar. E às vezes, queridos, em nossos corações está um desejo de orar, e a gente fica lutando com a nossa própria consciência. Mas eu já orei, não adiantou. Mas não sei o que, nós arrumamos desculpas, e o Espírito Santo de Deus, nós clamando para nós irmos orar. Vocês estão entendendo? Nós entramos em conflito com nós mesmos e nos afastamos, na verdade, de estar andando naquilo que Deus tem para nós. Não sei se você passa às vezes, uma cobrança: eu tenho que orar mais, eu tenho que ler mais, ou eu tenho que estar mais presente nas coisas de Deus. Essa cobrança, querido, que você sente não é coisa natural, é uma coisa vinda do Espírito. Só que todo o nosso corpo e a nossa alma já está condicionada a outros hábitos. Então há esse conflito, você não vive bem nem no Espírito e nem na tua alma, e nem no teu corpo. Há um conflito. Estão entendendo? E esse conflito gera problemas nas nossas emoções, ansiedades, não fazemos nenhuma coisa nem outra, não conseguimos focar em nada. Tudo que nós fazemos, nós perdemos o foco, porque há muitas vozes, sendo que uma nós precisamos dar prioridade. Vocês estão me entendendo? Elias estava ouvindo muitas vozes. Ele falou assim: tem gente querendo me matar. Ele estava fugitivo, matou todo mundo. Ou seja, ele ouviu muitas notícias. Todo mundo morreu, não sobrou ninguém. Foram mortos a espada. Eu estou sendo perseguido. Ou seja, ele estava ouvindo muitas coisas que não era para ele ouvir. O que ele tinha que ouvir era a voz do seu Deus. Assim como nós temos que ouvir a voz do nosso Senhor. Se Ele é Senhor da tua vida, é Ele que dirige. Se Ele é teu Salvador, a quem temerei? Estão entendendo? E as coisas, pastor, deste mundo, as coisas deste mundo, podemos começar a administrá-la um pouco melhor. Não deixar ela nos administrar. Vocês estão entendendo? Nós temos que dizer não ou sim. Depois eu faço, depois eu não faço. Não era ditar: não, eu tenho que fazer mais porque eu tenho que fazer isso, pagar isso. Eu tenho que trabalhar mais porque eu tenho que pagar aquilo. Eu tenho que fazer isso porque eu tenho que fazer.
as coisas começam a nos administrar. E quando somos administrados pelas coisas do mundo, não temos paz. Não temos vida em abundância. E isso é a arma que o inimigo tem usado contra nós. Amém? É natural do ser humano viver em desespero e ansiedade. É uma natureza nossa quando não estamos focados em Deus. Por isso precisamos do Espírito Santo para nos conduzir. E às vezes, queridos, não procuramos ficar em silêncio. Porque será que, se nós ficarmos em silêncio, as tantas preocupações que nós temos nos começam a dominar, nos acelerar, nos perturbar. Os nossos próprios pensamentos começam a nos perturbar. E isso tem matado a vida que Deus tem para nós. João 10:10, se não me engano, diz assim: o inimigo veio matar, roubar e destruir. E ele tem feito isso, não destruindo nós em drogas, ou nos destruindo na prostituição, mas tem roubado a nossa paz, a nossa alegria, tem matado os nossos sonhos, tem destruído a nossa vida com Deus. E eu vou mostrar para vocês alguns sintomas de uma vida destruída, uma vida vazia de Deus, e uma vida, como Jesus disse, mas eu vim trazer vida, e vida em abundância. Vida em abundância é uma vida onde o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo vive em função daquilo que Deus nos chamou. E uma vida em abundante, eu quero só ler aqui eu separei alguns tópicos ao meu modo de pensar, mas uma vida abundante, uma vida cheia de Deus. Talvez você deve ter vivido um tempo desse na sua vida, na sua caminhada com Deus, e hoje não vive mais. Talvez você nunca viveu, e você pode buscar isso, porque uma vida abundante é uma vida que sente paz. Ele anda em paz. Não importa as circunstâncias do mundo aí fora, o mundo sempre teve tribulações, mas Jesus fala: eu dou uma paz que o mundo não conhece, é a minha paz. Nós vivemos em paz, não em pé de guerra no lar, não de pé de guerra no trabalho, não em pé de guerra com os irmãos da igreja, não em pé de guerra, nós vivemos em paz. Nós temos paz. Uma vida abundante, queridos, você não fica ansioso para pagar as coisas que ainda vão vencer, ou porque precisa adquirir, ou precisa comprar. Você não anda ansioso com essas coisas. Uma vida abundante, você consegue entregar o melhor na oração, você ora melhor. Na verdade, quando você está bem com Deus, você não ora bem, você não tem uma gratidão no coração, você não consegue se conectar melhor com Deus. Então a vida de oração é muito melhor para quem tem abundância. Você se torna flexível às situações. Tem muitos problemas que vêm, mas você consegue ser flexível. Uma pessoa conversável, dá para conversar. Uma vida em abundância. Uma vida em abundância, você canta, fica cantarolando a sua caminhada. Você tem, é natural, o louvor sai, a música sai. Isso é vida abundante. Você faz isso, você sorri, você brinca mais, você tem alegria, você faz brincadeirinhas, faz piadinhas boas, você está bem. Quando você está bem, você demonstra. Isso é vida em abundância. Vida em abundância, você começa a amar qualquer pessoa, você nem conhece, ama. Passa um corintiano na sua frente e você ama. Sabe, você ama qualquer pessoa, independente de como ele está. É natural, sabe? Você sente uma afeição, uma compaixão pelo necessitado. É natural. Você não fica pensando só em você. Gente que pede dinheiro no farol, você fala: eu tenho ainda que pagar as minhas contas, ainda que ficar pedindo ainda. Vai trabalhar. Esses pensamentos não passam na sua cabeça. Porque você tem, você dá, você não tem, amém. Você fica em paz. Isso é vida em abundância.
que mais? Tem mais coisas da vida abundante. Parece uma coisa fora do normal, né? Você sente uma realidade, uma sensação real da volta de Cristo. Você sente Cristo chegando. Vocês já foram pequenos aqui, certo? Lembra quando a gente faz alguma travessura, perto da mãe chegar perto de casa, ou do pai, e você fala, eu tenho que arrumar isso aqui rápido porque a mãe está chegando. O pai está chegando e se tiver nessa bagunça, o couro vai comer. Vocês já passaram por isso? Várias vezes. Ou a esposa, né? O marido está chegando, deixa eu já arrumar essas coisas aqui antes que ele fale no meu ouvido. Não é verdade? Você percebe a presença, a pessoa está chegando. E a mesma coisa com a vida abundante, o noivo está chegando, eu tenho que me preparar melhor. Eu tenho que jejuar mais, eu sinto que eu tenho que jejuar mais, ou eu tenho que ler um pouco mais, ou melhorar mais algumas situações. Você sente, eu tenho que fazer logo porque o rei está chegando, o meu noivo está chegando. Há essa preocupação, essa realidade em você. Isso é vida abundante. A vinda de Cristo começa a ser muito, muito real para você, a ponto de você trocar os valores. A conquista já não é tão importante aqui nessa terra quanto a conquista do que está vindo. Quando você começa a se afastar um pouco mais da vinda de Cristo, você começa a se apegar mais nas conquistas desta terra. É natural. Ou é um, ou é outro. Ah, pastor, eu quero ter tudo. Nós estamos falando de vida abundante. Vida abundante é essa situação aqui. Amém? E, por último, que eu coloquei, pode ser que tenha mais coisas, mas você sente compaixão pelo perdido. Você tem, assim como você tem a sensação da realidade da vinda de Cristo, você tem a sensação da realidade do inferno. Ele se torna real, o mundo espiritual se torna muito sensível a você. E você sente a pessoa indo para o inferno. É aonde nos toca para derramar as lágrimas pelo perdido. Porque você sente, você tem a sensibilidade que ele está indo para o inferno. E o inferno é para sempre. Então isso te toca, isso te faz derramar lágrimas, isso te faz interceder, orar por esse perdido. Isso é a vida abundante. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. É uma vida cheia, transbordante das coisas de Deus, do amor, das coisas, até aqui das coisas da terra, amor, a compreensão, a flexibilidade, a paixão. Você é cheio dessas coisas. E uma vida vazia, aonde o inimigo tem matado, roubado e destruído, ela é parecida com isso. A primeira coisa que demonstra uma vida dessa é a indignação. Você fica indignado que você faz as coisas, os outros não reconhecem. Você rala, mas os outros não. Você acha injusto tudo. Tudo que acontece com os outros é injusto porque você também merece. Você começa a ficar indignado com as situações em casa. Você fala, mas caramba, como ele não viu isso? Como ele não entende isso? Como ela não entende isso? Você fica indignado. A indignação é o primeiro princípio de uma vida vazia que o inimigo tem roubado. A segunda, você fica muito preocupado, indignado com o sistema político, porque você acha que você tem direito e que essas coisas te afetam. As coisas aí fora te afetam. Mas se o Brasil tivesse menos impostos, eu estaria melhor. Mas se o Brasil tivesse um bom presidente, as coisas estariam melhor. Pode ser que estaria melhor para o sistema político, mas você se sente altamente injustiçado com isso. E Jesus viveu numa época muito difícil do Império Romano, e ele dizia que ele não é deste mundo, o reino dele não é deste mundo, por isso que não entrava em conflito com o reino da época romano.
porque ele sabia, ele falava que não era desse mundo. Então o que acontece? As coisas que aconteciam, afetou Jesus? Afetou. Ele morreu na cruz, foi condenado. Pilatos apenas resolveu não interferir na questão política. Aí o seu próprio povo o crucificou. Afetou sim o sistema político, afetou ele, mas a carne dele, para cumprir um propósito que Deus tinha. Mas não afetou enquanto ele esteve andando aqui com os homens. Não afetou em seu lar. Ele era um menino feliz. Ele amava as pessoas, ajudava, seu ministério prosperava, os milagres aconteciam, as pessoas o amavam. Ele era feliz, estava em festa, velório. Onde chamava, Jesus estava lá. Isso não afetou a vida de Jesus. Estão entendendo? Então a pessoa ela fica indignada, achando que é culpa disso, culpa daquilo, é educação, é não sei o quê. Isso é uma vida vazia. Amém? Outra coisa, alguns assumem uma atitude passiva, tipo assim, não vou falar nada, vou fazer nada, vai passar. Ou seja, ele não tem força para vencer nada, para tomar posição nenhuma. Ele simplesmente vai deixando porque ele acha que um dia o tempo vai resolver as coisas. Bem, vida vazia. Alguns se isolam nesse isolamento maligno, maléfico, se isola porque se sente excluído, se sente rejeitado ou depressivo. Isso sim é maligno, isso deve ser resolvido sim. Não deve ser vivido isso, buscar a voz de Deus assim, não é isso. Amém? Então alguns se isolam, ficam solitários, alguns comem demais, bebem ou usam medicação fora do normal, exagerada. Ou seja, uns começam a comer. Sabe? Supre as ansiedades da vida na comida ou na bebida. Bebem demais, como nós vemos. Outros querem se drogar muito, dopar, usar tarja. Ou seja, vida vazia. E isso que eles têm dentro e fora da igreja. Trabalha demais, uns vão focar no trabalho, fica viciado no trabalho, trabalha altas horas, afeta a família, prejudica as amizades, prejudica o relacionamento com Deus, mas ele está lá porque é uma forma de ele esquecer dos problemas. Vão para filmes, televisão, outros, Facebooks, redes sociais, começam a buscar na vida dos outros algo que podem fazer também, ou seja, começam a viver a vida dos outros e esquecem de viver a sua própria vida, sabe? A pessoa começa a se entreter com a vida dos outros. E a vida dela, o tempo dela vai passando e ela não vai fazendo nada para resolver isso. Outros, no shopping, gastam demais, entram em problemas, vida vazia. E outros, pornografia. E por último, que eu quero comentar, irritação. Tudo se irrita. Uma pequena coisa é motivo para uma discussão. Vamos falar sobre isso. Não é flexível. Tudo se irrita. Se irrita quando um filho fala na hora de um programa de televisão. Vamos pesar. Quem tem mais valor? O filho ou a televisão? Então, quem você tem deixado de lado? Quem você tem mandado calar? O filho ou a televisão? Os valores se invertem. Isso é vida vazia. Então o inimigo tem roubado, o inimigo tem matado sim, o inimigo tem destruído. Sendo que Jesus veio para trazer uma vida totalmente diferente. Então, queridos, nesse processo de ouvir a voz, tem um texto que eu já preguei aqui sobre isso, sobre Lucas 10, 25 ao 37, fala sobre Marta e Maria. Lembra de Marta e Maria? Uma estava cozinhando, o outro estava sentadinho ouvindo Jesus. E Marta chegou a um ponto, ficou tão indignada com Maria, tão irritada com Maria, ela chegou na cara do mestre e falou assim: você não se importa que ela me deixe trabalhar sozinha e fique aqui sem fazer nada, as minhas palavras, com você? Olha a pergunta que ela fez: você não se importa? Sabe com o que ela está falando? Com o Filho de Deus,
que deixou seu mundo celestial para viver na terra, padecer de sofrimento, morrer pelo ser humano, e ela está dizendo, você não se importa? A indignação dela era tanta, que ela estava tão perturbada, que ela afrontou o Filho de Deus. E o Filho de Deus, para não alarmar, como sempre tem domínio próprio, porque se fosse ela falar, escuta aqui minha querida, você acha que eu estou fazendo o que aqui nessa terra? Não é verdade? Você não sabe que eu ainda vou sofrer por você, vou morrer, já estou sofrendo por você? Deixei minha glória, estou aqui padecendo. Jesus não era que nem nós, amém? Mas ainda tem que aprender muito sobre isso. Jesus falou assim, Marta, Marta, tipo, calma lá Marta, eu sei que você está pensando muitas coisas, mas só uma é importante. E Maria escolheu ouvir a voz. Às vezes, queridos, Marta estava preocupada em preparar alimento para os discípulos, para ele, fazer uma sala, preocupado com as coisas normais, nossas, que nós fazemos. Mas Jesus não estava ali por causa disso, Jesus estava ali porque ele queria relacionamento. E Maria entendia isso. Maria queria ouvir a voz. Uma coisa é importante, e nós temos esquecido de ouvir a voz. Temos feito muitas coisas, mas temos esquecido a mais importante, de ouvir a voz. E nessa noite que eu estava lá, sentadinho, esperando Deus falar, Deus falou comigo, tempo de solitude, um tempo a sós comigo. Engraçado que Jesus falou a mesma coisa, vai para o teu quarto em secreto. Ali nós temos que passar um tempo para ouvir Deus. O nosso maior objetivo é ouvir Deus. Nós oramos? Sim. Apresentamos a Deus? Precisamos. Falar para Ele nos proteger? Sim. Orar o pão nosso cada dia? Sim. Mas o mais importante é uma coisa só, ouvir a voz do Mestre. E nisso nós não temos achado tempo. Temos deixado a ansiedade, ou talvez aquela alegria, ufa, já entreguei para Deus, Deus vai resolver. Não, qual é a palavra de Deus para você? O que Deus falou para você fazer? Qual é o passo? E Deus pode falar de várias formas. Então uma coisa que Deus colocou, uma coisa que já vinha crescendo no meu coração, e nessa noite Deus confirmou, é a desaceleração do século 21. Estamos muito acelerados. Temos que buscar meios de desacelerar um pouco. Não viver uma vida banal aí, mas nos momentos de Deus, desacelerar um pouco. E começar a ouvir. A praticar a sensibilidade. Isso não é de uma noite para o dia. São passos. Amém? Amém, queridos? E assim como Deus lançou um desafio para mim, gostaria de lançar um desafio para você. Está pronto? Quer ouvir a voz de Deus? É tão importante que nós, nesses últimos tempos, ouvir a voz do Senhor, para saber o que Deus quer de nós, ou para onde nós devemos ir. Porque Cristo está vindo aí. Então vamos ouvir a voz de Deus. Vamos parar de, Deus falou comigo só através de uma pregação. Deus falou comigo através de um louvor. Não, vamos ouvir Deus falar através do nosso lugar secreto. Ali onde Jesus falou. Tudo isso é muito bom, mas não supre a necessidade de estar no secreto com Deus. Amém? E o desafio é, quantos aqui dirigem? Tem carro? Dirigem todo dia dirige. Levanta a mão que eu não estou vendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Só 7? Você que dirige é um. Eu vou lançar um desafio que Deus lançou para mim. Foi muito claro. Ele falou assim, Tadeu, quando você está dirigindo, não falou que eu dirijo bem, amém? Mas também não falou que eu dirijo mal. É muito claro no meu coração. Ele falou assim, você está muito acelerado. E eu tinha um lema comigo, que eu aprendi mais ou menos no Detran. O vermelho, pare. Tenho procurado parar. Mas quando eu vejo algum, assim, que pode ser um problema, perigo, né, de ficar parado, a gente dá uma avançada.
Errado, mas não vem ao caso. Mas o meu lema era: vermelho, pare. Verde, siga. E a gente segue mesmo. E amarelo, passa rapidinho, não é? Não é o que a gente tem feito? Amarelo fala atenção, mas a gente fez o quê? A gente dá uma acelerada e passa rapidinho. E esse tem sido o nosso lema. Primeira coisa, ele falou assim: a gente vê um cara mole na nossa frente, caminhando, a gente faz o quê? Já corta, já sai e anda. E vocês vão entender a importância disso, como eu entendi. Vai acompanhando aí. Ou seja, eu estou envolvido no trânsito e procurando levar vantagem para chegar o mais rápido possível. Quem dirige não é assim? Sim ou não? É assim. Isso todo ser humano é assim, dirigindo. Exceto os domingueiros, que só vê eles ali. Só dirige o carro domingo, faz barbaridade que só Deus na causa. Mas a maioria é assim. Então o que Deus falou para mim? Tadeu, você vai fazer o seguinte: você não vai andar na esquerda, você vai andar na direita. E se tiver um lerdo na tua frente, fica atrás. Não lerdo a palavra, mas um devagar. Né? Eu estou usando as minhas expressões, mas não foi essa. Mas fique atrás. Fique atrás dele. Quando vê o amarelo, pisa. E para. E fica esperando o amarelo e o vermelho no farol passar. E eu falei: Senhor, mas para que isso? Não ultrapasse. Meu Deus. Eu tenho trabalhado 2 semanas nisso. Não foi fácil no começo. Ainda estou trabalhando. E aí, enquanto você estiver no trânsito, você fala comigo. Pense em mim. E eu tenho feito isso. Enquanto estou no trânsito, parei no farol vermelho, penso nas coisas de Deus. Estou atrás do cara lá que tem que ficar lá atrás. Vou chegar um pouco atrasado? Vou. Mas eu vou levar outras coisas comigo. Eu vou levar tolerância. Eu vou levar paciência. Eu vou levar uma pessoa melhor para onde eu chegar. Porque o que tem acontecido conosco? Temos brigado no trânsito. Temos xingado as pessoas. Deus ele falou muito sério comigo sobre isso. Você xinga as pessoas no trânsito, depois você vem me adorar. Que fonte é essa? E quando nós estamos ali, atrás de ninguém, atrás de uma pessoa, ou mantendo o limite ali na esquerda, não temos problema com motoqueiros, não temos discussões, ninguém nos xinga, nós não estamos preocupados em ultrapassagem, estamos ali focando em Deus, estamos fazendo um trajeto caminhando com Deus. Porque tem gente que é tão rápido que nem um anjo acompanha. Tem gente que passa nos faróis com o anjo, tu fica esperando. Aí fala: Senhor, manda outro lá, porque esse eu não posso passar. Eu estou brincando, queridos, mas o trânsito tem acabado com a nossa audição do Espírito. Temos ficado nervosos, chegamos nervosos nos lugares e não temos demonstrado caráter nenhum de Cristo. Então precisamos mudar a nossa maneira de dirigir, a nossa caminhada do dia a dia, porque o nosso dia a dia é o trânsito. Está entendendo? Então o desafio é esse: parar nos faróis amarelos. Não é frear seco e outro bater atrás, você tem que ter prudência, mas já viu que está amarelando, já vai reduzindo, para no amarelo, espera no vermelho e avança. Fica sempre na esquerda e vai meditando e falando com Deus, pedindo para Deus abençoar o seu trabalho, pedindo para Deus fechar o negócio. Você vai ter muito mais resultados, porque Deus estará com você na caminhada. Você vai enxergar as pessoas, você vai conseguir interceder no seu caminho. Deus vai poder te usar na caminhada. E é o que tem acontecido comigo. Amém? Esse é o primeiro desafio. Tem outros que eu não vou falar hoje. Aos pouquinhos eu vou passando o desafio para você, mas primeiro é esse. E para o pessoal que pega ônibus, trem lotado, levanta a mão aí. Trem lotado e tal. Motorista, faça uma gentileza no dia. Deus falou isso comigo. Deixa os velhinhos passar nas faixas, ou deixa alguém entrar, uma gentileza por dia, no trânsito, além disso tudo, amém? E vocês que estão nos ônibus, trem,
respeitar o próximo. Mesmo que isso acarrete de você abrir mão do seu direito. O cara passou na sua frente, amém. Sentou no teu lugar, amém. Você vai em pé lá, mas vai pensando em Deus. Deus vai te dar força. A sua comunhão com Deus vai melhorar. Quando você vai mudar de linha, não sai correndo. Segue um ritmo. Segue um ritmo que você consiga desligar do local ali e se conectar com Deus. Sabe quando o seu corpo ele é automático? Você vai automático. Então comece a se pensar em Deus. Comece a orar. Ora pelo teu casamento. Comece a pensar por que teu casamento não está funcionando. E Deus vai começar a falar com você no caminho do seu trajeto da sua casa, do seu trabalho. Deus vai te dar revelações que vão trazer mudança para a tua família, para o teu ministério. Vocês estão entendendo? Esse é um processo que Deus vai trabalhar em nós, porque nós perdemos a conexão com Deus por causa da conexão com o mundo. E eu não estou falando de pecado, nem cheguei na parte de pecado. Estão entendendo? Como o inimigo tem matado, roubado e destruído a nossa vida com Deus, nas coisas que a gente acha que não é pecado, mas ele tem destruído. Ele tem roubado e tem matado a nossa comunhão. Amém? Quantos pegam os ônibus aí? Topa o desafio? E quantos só ficam em casa e fazem tarefas de casa? Tem uma boa para vocês. Vocês não vão no mercado? Primeira coisa que vocês vão fazer é não reclamar dos preços e não reclamar da fila. E detalhe, você vai procurar a maior fila e ficar atrás. E enquanto estiver na fila, presta atenção, não acabou ainda. Deus falou claro comigo. Enquanto estiver na fila, pensando em mim, pensa no casamento, mesmas coisas. E faça uma gentileza. Quando estiver pertinho, pode passar na minha frente. Um pelo menos. Ai, mas sério? É só ir? Pode. Eu estou aqui pensando nos negócios ainda. Deixa a pessoa passar. E você fica lá pensando em Deus. Mesma coisa no açougue ou não sei onde você faz as suas compras. Conexão com Deus. Eu já evangelizei uma pessoa quando eu fiz essa gentileza. Consegui falar de Jesus para ela. Porque não é normal nos dias de hoje. Tudo que eu estou falando aqui não é normal nos dias de hoje. É sobre normal. É sobre natural, não é natural. Isso é viver uma vida, os pequenos passos. Quantos, eu preciso encerrar. Quantos gostariam de fazer esse voto comigo? Fique de pé. Você que não quer fazer o voto, não faça. Não faça voto que você não vai cumprir. Mas se você quer dar esse passo, eu gostaria que você se colocasse de pé para nós orarmos. E nós começarmos a buscar ouvir a voz de Deus. Amém? Oi? Tentar é o que eu estou fazendo. Quando eu erro, passei no amarelo e puxa a vida, no próximo eu já fico esperto. Eu tento não passar no próximo. É o que eu falei para vocês, na primeira semana eu vacilei várias vezes, porque é hábitos que nós adquirimos ruins. Por que a gente não tem um hábito de louvar? Por que não tem um hábito de esperar? Por que não tem um hábito de fazer gentileza? São hábitos que nós perdemos. Amém? Oi? Você vai ver o que mais está conectado com a sua vida. No meu caso, disso tudo, o mais conectado na minha vida é quando eu estou dirigindo, que é o que eu dirijo mais. Amém? Vamos, eu gostaria de orar. Então, queridos, o que acontece? Nós estamos procurando ouvir a voz de Deus, ser sensível.
Nós vamos, Senhor, eu quero sensibilidade do Espírito, mas sensibilidade do Espírito, queridos, é necessário alguns passos, criar hábitos que te conectam com Deus. Não adianta falar que você vai, eu vou, e continuar da mesma forma. Agora, você tá bem, está ouvindo Deus, está tudo certo, continua fazendo, tem hábitos bons. Isso que eu falei não serve para você, amém, é normal, é bênção, você está em hábitos bons. Mas você quer algo a mais? Então vamos buscar, dar passos de algo a mais. Amém? Foi uma coisa que Deus falou comigo e tem gerado resultado na minha vida. Amém? E eu tenho certeza que porque são hábitos, se você começar a buscar Deus de uma forma diferente, Deus vai falar com você de uma forma diferente. Porque Deus, Ele te ama. Só que tudo tem um preço. Tudo tem uma condição. Tudo tem o seu passo de fé. Isso é dar passo de fé. Eu vou buscar fazer dessa forma. Passos de fé que você está dando com Deus. E Deus, Ele ama quem anda em fé. Porque é a única forma de se conectar com Deus. Amém? Amém, queridos? Nós vamos continuar falando sobre buscar, ouvir a voz de Deus e essa sensibilidade. Você já teve um determinado momento da sua vida, você está em qualquer lugar, de repente você sente uma alegria, aí cai uma lágrima assim sua, você sente a presença de Deus? Já aconteceu isso com você 1 ou 2 ou 3 vezes? Por que não fazer disso uma frequência em nossas vidas? Você sentiu queridos, é uma coisa tão gostosa que desce para o teu coração, é uma alegria que você quer abraçar e beijar quem estiver do seu lado, não é verdade? Por que não fazer disso o nosso dia a dia? Essa vivência com Deus no nosso dia a dia, é para nós isso, enquanto estamos aqui na terra, amém? Vamos orar então? Feche seus olhos nesse momento, e você vai lembrar do teu voto aí, e o Espírito Santo de Deus vai começar a te mostrar algumas coisas, que você tem feito, que às vezes até nós não percebemos, mas tem inibido Ele, tem calado Ele, a sua alma tem falado mais, ela tem se alimentado dessas ações, e na verdade nós temos que subjugar a nossa alma, para ela se calar, e nós ouvirmos a voz do Espírito. É um começo, queridos, novo de andar com Deus, é algo a mais, você vai ter contatos com Deus audível, perceptível durante a semana. Esse é o caminhar com Deus, esse é o nosso voto. Lembrando, se você, só alertando, não faça voto que você não está a fim de cumprir. Melhor é não fazer, diz a palavra. Mas se há um desejo do teu coração, eu quero melhorar isso, eu quero mais, vamos dar atenção à voz da brisa suave que vai vir falar conosco. Elias conseguiu redirecionar a vida dele novamente, conseguiu cumprir o propósito dele, por causa daquele momento de ele ouvir a voz e retornar para o caminho. Aquela brisa salvou o ministério de Elias. A brisa que eu estou dizendo pode salvar o teu casamento. A brisa pode salvar o teu filho, os teus amigos, pode salvar o teu ministério. A brisa pode salvar a tua vida. Vamos orar. Amado Pai, soberano Deus, nos colocamos diante de Ti, Senhor, nesse voto, ou do trânsito, ou da condução, ou dos mercados, cada um com seu voto, Pai. Que o Senhor possa honrar o nosso voto em ouvir a Tua voz, de estar no secreto, de ouvir no caminho a Tua presença, de ouvir a Tua voz, ser perceptível o Teu caminhar.
Senhor, como nós ansiamos pela Tua voz. Coloca um deleite em nossos ouvidos de ouvir a Tua voz, um prazer, Senhor, de ouvir com os nossos corações a Tua voz. Pai, que o nosso prazer esteja em meditar na Tua palavra de noite ou de dia, durante os nossos percursos, Senhor, que o nosso prazer seja estar, Pai querido, ouvindo a Tua voz, meditando na Tua palavra, recebendo, Senhor, o Teu toque, Pai, é o que nós queremos, Pai, essa direção nova, Pai, de um caminhar contigo, em nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome, amém, amém? Queridos, eu quero ouvir os testemunhos, amém? Do que Deus tem falado com você, desses votos. Vacilou no primeiro, tenta no segundo, no terceiro, vai chegar uma hora você vai ter hábitos que você vai mudar, amém? Vale uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus.